O projeto intitulado Hábitos Culturais em Saúde Coletiva e Pandemia da Covid-19 tem como discente Zonilce Brito. Eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida da UFOPA e tem como orientador o Dr. Itamar Paulino. A cultura ela é um sistema complexo, oriundo da interação entre o ser humano ou da convivência em sociedade, que pode ser influenciada pelo indivíduo e também os influencia. Nesse contexto, os hábitos culturais, eles influenciam diretamente a qualidade de vida de um sujeito, onde o uso apropriado ou inapropriado da natureza pode desencadear tanto uma resposta positiva quanto uma resposta negativa, sobretudo na saúde. Assim, alguns autores, eles conceituam a pandemia como sendo uma consequência do desequilíbrio entre o ser humano e a natureza. Dessa forma, o projeto ele traz como pergunta norteadora a seguinte: as práticas culturais de saúde coletiva desenvolvidas por comunitários ribeirinhos da região do Baixo Amazonas antes e durante a pandemia permitiram o controle da doença provocada pelo novo coronavírus ou pelo menos dos sintomas? Dessa maneira, o objetivo geral compreende investigar as práticas culturais de saúde coletiva desenvolvidas por comunitários ribeirinhos da região do Baixo Amazonas antes e durante a pandemia da Covid, que permitiram ou não o controle da doença ou pelo menos os sintomas provocados pelo vírus. Traz como objetivos específicos realizar a investigação sobre o perfil sociocultural das comunidades envolvidas na pesquisa, identificar quais as principais formas de acesso aos serviços de saúde pelos moradores dessas comunidades no período da pandemia, analisar quais foram os hábitos culturais e práticas alternativas que foram utilizadas pelos comunitários para a prevenção e tratamento dos sintomas da Covid-19 e perquirir junto às comunidades quais foram os hábitos culturais praticados por elas para lidar com doenças do tipo virais, né? Como o H1N1, a febre amarela, a dengue, chikungunya, zika, na ausência do poder público, ou seja, na dificuldade do acesso ao serviço de saúde. Como que essas comunidades elas conseguiram lidar com os sintomas? Qual é o histórico de lidar com sintomas de doenças virais e a relação desse histórico com a Covid-19, né? Com os sintomas da Covid-19. Tem como metodologia o tipo de pesquisa quali e quantitativa, né, por meio do método da história oral, que será realizada, que está sendo, na verdade, será realizada em comunidades ribeirinhas. São comunidades da área de várzea que sofrem uma influência direta do rio Amazonas, que estão localizadas ali na margem do rio Amazonas, e vivem sob a influência das cheias, né? Cheias e vazantes, influência das águas, na verdade. Essas comunidades são comunidades Vila Vieira, Vila Barbosa e Vila Poranga. Os dados serão coletados tanto através de questionário estruturado, como também por meio de entrevistas livres. No caso, o questionário estruturado, ele é um questionário com perguntas fechadas, né, mais direcionados a dados quantitativos, como a questão de idade, renda, outros perfis com dados quantitativos necessários. Já as entrevistas livres, elas focalizam mais na questão de compreender quais as intervenções, quais os métodos utilizados pelos comunitários, né, no processo de minimização dos sintomas da Covid-19. Tem como resultados esperados, né, trazer, entender, fazer esse perfil socioeconômico das comunidades, envolvendo ali também os aspectos culturais, né, com o objetivo de compreender como que se tem, de onde que se tem as principais fontes de renda, como que ocorre a relação social entre esses comunitários, qual a escolaridade, questões relacionadas a saneamento, e, sobretudo, entender como que foi
a forma de acesso aos serviços de saúde em tempos de pandemia, já que os sistemas já estavam superlotados, é uma comunidade ribeirinha que não tem uma unidade básica de referência. Os moradores precisam acessar o serviço diretamente na cidade, tem a questão de logística, e aí, baseado nisso, a gente busca compreender como que foi esse acesso ao serviço durante a pandemia e quais foram as práticas a partir de hábitos culturais que fizeram-se presentes em tempos pandêmicos. Trazendo como considerações finais, levando em consideração as mudanças repentinas que foram ocasionadas pela Covid-19 e também a superlotação do sistema de saúde, ou ainda limitações básicas, como a questão do transporte, pode-se enfatizar que esses fatores eles tornam evidente a relevância de pesquisas que tratem do conhecimento empírico, hábitos culturais, saúde coletiva, como forma tanto de resgatar, como registrar e também de fortalecer esses conhecimentos. E aí traz como agradecimentos a FAPESPA e a UFOPA.